Às vezes eu fico pensando que é muito melhor para nós católicos nos fazermos de imbecil, certo? Você sabe quando a pessoa tá rindo de você, você sabe quando. É porque o povo brasileiro em si, ele tem uma inocência tão grande que ele não com ele demonstra as suas reações com base em filmes americanos. Então muitos cresceram assistindo aqueles filmes americanos exagerados, tal, quando a guria via um negócio nojento, ela fazia uma cara de nojo e assim por diante. E isso entra no inconsciente do brasileiro. Então muitas vezes o brasileiro está pensando algo, mas pela fisionomia da pessoa você sabe o que a pessoa está pensando. Ele não consegue controlar os seus sentimentos. Ele não consegue emular uma situação. Então a pessoa tá num local de desconforto, você percebe na face da pessoa que ela tá em desconforto. E com isso você consegue manobrar a pessoa da maneira que você quer e assim por diante. Mas Jesus nos diz que sejais pequeninos, sejam como as crianças, sejam inocentes, ou não entrarás no reino do céu. Isso serve também como um conselho quando alguém está fazendo pouco caso de você, ou levantando falso testemunho a respeito de você, ou criando um preconceito sobre você, que é muito comum no Brasil, todo mundo é julgado pela capa e assim por diante. Faça-se de bobo, não se importe, porque com o passar do tempo não há nada que não esteja no oculto que não venha à tona. E tudo acaba se revelando, você tá entendendo? Então muitas vezes eu ouço as pessoas falando mal de uma outra pessoa e assim por diante, e eu sei que a pessoa não é aquilo. Eu me mantenho neutro, só dando corda e ouvindo o que a pessoa tem a falar. Daqui 5 minutos, essa mesma pessoa tá falsamente tratando a outra pessoa bem. Então, o mundo é um palco, cada um tem seu papel. E esse é o modus operandi do Brasil, principalmente nas paróquias brasileiras e assim por diante. Tem muita gente boa, de bom coração lá dentro. Você tá entendendo? Que faz de tudo para ajudar um ou outro, mas sempre tem no meio uma maçã podre que ela faz a aparência de uma boa pessoa, mas ela não é, ela leva e traz. Quando alguém chega pra mim e fala mal de outra pessoa, eu não fico com raiva da pessoa que tá falando mal. Eu já sei que aquela pessoa, a intrigueira, ela sim é uma pessoa perigosa. Porque inúmeras vezes as pessoas já chegaram até mim e falaram: "Ó, fulano falou isso de você." E depois, com o passar do tempo, acaba se esclarecendo a questão e fulano não falou. Então há uma intriga, uma distorção da realidade da pessoa e passa. E se a pessoa falou ou não, quando chegar perante Deus, não será o suficiente. Um pai pode induzir um homem, um rei pode induzir um servo, mas quando tivesse perante Deus, não vai adiantar você falar, mas outros me disseram para fazer isso ou aquilo. Não será o suficiente. A nossa função como católico é rezar o rosário e esperar a providência de Deus. Cada sofrimento que nós passamos é porque é a vontade de Deus naquele momento, um aprendizado para a nossa vida. Quando você reza o Pai Nosso, você renuncia a sua vontade, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Mas Deus também fala: peça e eu te darei. Nós pedimos, mas se Deus não nos dá o que nós pedimos, é porque Ele sabe que nós não precisamos daquilo. É o mesmo que quando você é criança e você quer um brinquedo e você faz pirraça e escândalo e a sua mãe cede e compra aquele brinquedo. Você brinca com ele por 5 minutos e depois ele já não tem mais importância para você. Diferente daquele brinquedo que você esperou muito tempo para conquistá-lo. Então, que para uma vida de uma criança é um mês. No mês que vem a gente compra isso, para a criança é uma eternidade. Quando o pai vai viajar, toda criança pergunta: quantas vezes eu vou dormir e acordar? Essa é a noção de tempo dela. É que hoje em dia as crianças de hoje não têm ociosidade igual nós tínhamos. Nós acordávamos, tínhamos a hora do desenho, ia para a escola, e se nós faltássemos na escola não tinha nada de interessante na TV. Então muitas vezes nós íamos para a escola porque ficar em casa era muito chato. Agora, com a internet, com o hedonismo digital, que as pessoas só buscam prazer em si e a serotonina no cérebro por conta de vídeos e shorts e tudo mais, a criança atual não consegue mais viver com a frustração que nós vivíamos
Nós éramos frustrados constantemente. Às vezes você queria assistir um episódio do Dragon Ball Z e aí entrava uma notícia de emergência na Globo e cortava aquele episódio. E no próximo capítulo que vinha não continuava daquele. Você tinha que reassistir o desenho inteiro para entender o que ia acontecer. Ou acabava a eletricidade e você não tinha internet para saber o que ia acontecer. Você tinha que assistir o desenho até o fim, porque a Globo sempre comprava só uma temporada. E reacompanhar o desenho todo de novo para encaixar na sua cabeça aquele dia que você perdeu. Ou você chegava na escola e perguntava para um colega, para o colega te contar o que aconteceu. Acontecia muitas vezes de nós assistirmos um programa que tinha na TV brasileira, o Pânico, passava na Rede TV e posteriormente na Band, que era comentado, todo mundo assistia o Pânico e comentava nas escolas. E aquele que não assistia ficava de fora da situação, ou porque a pessoa dormiu mais cedo, ou porque ela estava na casa de um parente e assim por diante. Então nós tínhamos a cultura comum, a nova geração não vai ter a cultura comum. Se eu chegar para uma pessoa da minha idade, qualquer pessoa, ela pode ser rica, ela pode ser pobre, ela pode ser de direita, ela pode ser de esquerda, e falar: essa não é. Mais uma vez, essa também não é. Essa não é. A pessoa vai ter a referência. Ela vai saber que esse é um episódio do Pica-Pau, da Bruxa, testando a vassoura e assim por diante, porque todos tinham uma cultura comum. Quando você acaba com a cultura comum, você acaba com a sociedade. A sociedade brasileira não vai mais voltar a ser o que era antes, unida. Essa cisão que houve de direita e esquerda, ela tende a mais aumentar em si e se radicalizar mais ainda. Nós vamos tender para o centro, porque muitas pessoas vão desistir. Então, assim como aconteceu com a queda da Dilma Rousseff em 2016, que o plano naquele período era restaurar a monarquia, mas que o movimento monarquista foi pego por uma direita e deu no que deu Bolsonaro e assim por diante, desvalorização da moeda, câmbio e tudo mais. Então, sempre há uma esperança, ainda há brasileiros que sonham com o restauro da monarquia, que seria muito bom para o Brasil e tudo mais, mas isso não vai acontecer a curto prazo, porque para que isso acontecesse no Brasil, deveria aparecer um déspota esclarecido, tipo o General Franco na Espanha, e restaurar a monarquia. Para isso derramaria muito sangue. O povo brasileiro não é um povo de derramar sangue. Nós estamos muito tempo em muita paz, então você vê que até a língua portuguesa brasileira ela é afinada, ela é muito fina. Você pega, ó, um exemplo que poucas pessoas sabem, o, os desenhos americanos no princípio zombavam da cultura brasileira e tudo mais. Você vê o Pato Donald com roupinha de marinheiro, que era para tirar um sarro do Getúlio Vargas, e falava enrolado e ninguém entendia. Você tá entendendo? Você vê o Mickey Mouse. Por que, que o Mickey é um rato e mora num castelo e a Disney é um castelo? Porque naquele período em que o Walt Disney desenhou o Mickey, havia um turismo muito grande de americanos para o Rio de Janeiro. Os americanos cultuavam a história do Império do Brasil por conta da visita do Dom Pedro II e tudo mais. Tinha turismo. Vinham americanos ver o Morro do Castelo, que depois foi derrubado pela República para pagar a história do Brasil e tudo mais. E aí ele faz uma piada falando o Império dos Ratinhos, porque, entendeu? Por conta do Brasil, e muitas pessoas não fazem nem ideia. Não fazem nem ideia do sentido do Mickey. E você vê brasileiros indo para os Estados Unidos para ver o Mickey, entendeu? São sutilezas. Aí depois, quando o Brasil muda de lado na guerra e trai todo mundo, aí vem a política da boa vizinhança. Vários artistas americanos vêm pra cá no cassino da Urca, no Rio de Janeiro. O Rio se torna a capital do mundo, a imigração em massa, as construções e tal. Só que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, e a maioria das pessoas vivem alienadas. Elas não entendem que quando você chega no píncaro, no alto, daí em diante é só ladeira abaixo. Então, se você chegou no melhor momento da sua vida, você está comprando tudo que você quer, você está viajando, se prepare, porque daí em diante é só descida. Nada é eterno, só Cristo é eterno. Até mesmo a riqueza, ela acaba, entendeu? A riqueza pode te amaldiçoar ou pode te abençoar, só depende de você, só depende do que você faz com ela. Deus te dá sempre a oportunidade.
A diferença é que muitos não sabem aproveitar e depois reclamam com Deus: o porquê, meu Deus, disso ou aquilo? Porque você não fez boas escolhas.